Constituição e literatura, norma e verso nos constituem? A interpretação que fazemos da Constituição é realmente nossa ou é compartilhada com a literatura que lemos? Para Peter Häberli, também as palavras de poetas podem se converter em textos constitucionais. Foi Bertolt Brecht quem questionou: todo poder estatal procede do povo, mas aonde vai? No programa de hoje vamos discutir o tema Constituição. Fique com a gente. Desde James Madison, sabemos que a Constituição deve restringir a capacidade da maioria de prejudicar uma minoria. E para isso, a Constituição é um guia que deve ser obedecido e protegido. A partir do segundo pós-guerra, as constituições democráticas passam a se revestir de força e papel inédito, assumindo a feição de transformação das realidades sociais. A Constituição de hoje é, portanto, produto do que fomos e aponta para o que queremos ser no futuro. Por que se deve obedecer à Constituição? Qual o balanço destes 30 anos de Constituição brasileira? Constituições e textos literários têm algo em comum? Essas e outras questões serão discutidas no Direito e Literatura, que está começando agora. Olá, a partir de agora você acompanha um debate que conta com a participação de professores de diferentes áreas do conhecimento que vão nos ajudar a entender questões do direito e da sociedade contemporânea por meio de obras literárias. O Direito e Literatura, que começa agora, tem o apoio do Programa de Pós-Graduação em Direito da Unicinos e da Rede Brasileira de Direito e Literatura, e hoje vai discutir o tema Constituição. Para isso, recebemos no estúdio Drayton Gonzaga de Souza, professor de Filosofia da PUC do Rio Grande do Sul, André Cara Trindade, professor de Direito da UniFG, e Anderson Teixeira, professor de Direito da Unicinos, nosso convidado especial de hoje. Sejam bem-vindos. Cronologicamente, eu começo com os gregos, né, e pedindo desculpas pelo Peter Häberli, que em alemão é Peter, né? Então, só para, principalmente na frente do Drayton, mas começo por você. Eu trouxe então um texto bem conhecido, que é um texto de Platão, a República, e já temos o primeiro problema ao chamar esse texto, um texto longo de Platão, de República, porque eles não conheciam essa noção de república. A palavra que nós usamos geralmente para designar essa obra de Platão é politeia. Polis, a cidade grega, cidade-estado grega. Politeia seria a constituição da cidade. E eu destacaria nessa primeira fala um elemento fundamental no pensamento antigo, algo que é muito familiar ao direito, que é a noção de ordem. O pensamento grego é um pensamento da ordem. E nós poderíamos falar de 3 círculos circuncêntricos. Existe uma ordem cósmica. Esse é o primeiro círculo, o mais externo. O cosmos, ele é belo e ordenado. E essa noção de cosmos, aí vem cosmetikos em grego e cosmética em português, é algo que embeleza e que dá ordem. O segundo círculo é a polis, que deve ser também ordenada. E o terceiro é a alma, que também deve ser ordenada. O grego não gosta de desordem. Então, nós temos o cosmos, o universo, temos a polis, a cidade-estado, e temos a psique, que é a alma. Então, eu gostaria de chamar a atenção para o fato de que na República de Platão, na Politeia, ou na Constituição Platônica, que é uma cidade ideal platônica, a noção de ordem, ela é algo fundamental. E essa cidade-estado grega, que tem uma ordem, ela tem alguns pressupostos de ordem antropológica. Quando a gente fala de Constituição, a nossa Constituição brasileira, ela tem pressupostos antropológicos. Sim. Nós não partimos de uma noção de um ser humano entendido apenas como materialidade. Tem alguns valores espirituais. Essa Constituição, ela tem pressupostos axiológicos, tomadas de decisão de valor, e ela tem pressupostos ontológicos. Nós não colocamos, por exemplo, na nossa Constituição brasileira, os animais no mesmo patamar
dos seres humanos. Tanto é que a gente fala, na nossa Constituição, fala da dignidade da pessoa humana e não dos animais. Então, há uma distinção. Não que nós não devamos respeitar os animais, mas são distintos. Então, esse é um pressuposto de ordem ontológica que aparece na nossa Constituição, na Lei Fundamental Alemã e também na República de Platão. Ainda em Platão, nós temos um outro pressuposto, que é da ordem do conhecimento, o conhecimento do bem. Da ideia do bem, que em grego é agaton, to agaton. O governante da cidade é o filósofo, é aquele que conhece. Platão não é simpatizante da maioria. Ele não é um filósofo da maioria, vamos agora decidir, vamos chegar consensualmente à verdade. Não. A verdade é uma questão do conhecimento e não de quantidade. Então, a primeira minha abordagem, depois eu volto com mais calma. Claro, e aí vem o exemplo do barco do Platão. Quem é que vai conduzir? Quem vai conduzir o barco? Vamos eleger o capitão ou vamos pegar um sujeito que tem experiência, que saiba fazer? E como acontece em avião, às vezes alguém passa mal, aí se pergunta, há algum médico aqui dentro do avião? Dizer, por que não fazem uma eleição para saber quem vai ajudar o sujeito passando mal? Ou se os dois pilotos morrerem, não vai ser por eleição que essa aeronave possivelmente chegará de São Paulo a Porto Alegre. Perfeito. Essa ideia é platônica. A ideia é platônica, né? Enfim, embora a gente de fato não possa eleger o piloto do avião. Né? Não pode. Não dá. E um outro elemento que aparece já na própria noção de ideia platônica, como a gente costuma usar, alguns usam a palavra forma também. A palavra ideia é uma palavra grega que significa eu vi. Ideia e eu vi. O verbo horal, que aparece em panorama, que é uma visão do todo. A ideia, o conhecimento, ele tem a ver com visão, o sentido privilegiado. E no caso de uma visão intelectual. Muito bem. Anderson. Eu trago uma proposta de reflexão, de leitura, que vai nesse sentido de tentar resgatar a noção de ordem, mas num sentido muito mais satírico, que é o Belfagor do Maquiavel. O Maquiavel, conhecido pelo Príncipe, conhecido pelo discurso sobre a primeira década de Tito Livio, mais no meio acadêmico. O Príncipe é a grande obra, uma obra de 1513, mas já naqueles primeiros anos depois do Príncipe, o Príncipe é uma espécie de manual de autoajuda de líder político. Explica muito bem como escolher ministros, como manter suas relações com os diversos segmentos da sociedade por parte de um autocrata. E o Maquiavel devia ter um senso de humor muito grande, porque nos anos sucessivos, acredita-se que de 1516 a 1518, ele tem escrito essas peças literárias. E aquela que me aparenta ser a mais interessante é o Belfagor. Uma coisa muito mundana. Uma pessoa muito santa, um senhor muito santo, ele acaba falecendo e chega ao céu, descobre os deuses que há uma série de vícios nesse mundo que não é possível compreender. E há posições, condutas, comportamentos que os deuses não conseguem compreender. E vão conversar com o inferno, e nem no inferno se consegue compreender o que move isso tudo. Comportamentos femininos era o que esse sujeito alegava. Certos comportamentos femininos. A peça é satírica, por favor. Escrita em 1518, acredita-se. E resolve enviar um demônio, o Belfagor, bastante galante. E o que eu chamo a atenção é que esse demônio ele não entra do nada, ele entra inserido dentro do contexto da cidade, do contexto florentino da cidade. E há um respeito muito grande, desde o padrão moral até o padrão político. Para ele ser reconhecido, ele precisa respeitar desde os padrões morais até demonstrar que tem algum nível de inserção política. Isso demonstra a ordem lá existente. E o diabo chega nesse contexto e quer se casar. E conhece, por óbvio, filhas de nobres e escolhe lá a sua amada. E a moça é sensacional, a moça é algo nunca visto, nem no céu, nem no inferno, uma moça, um anjo na terra. Ele se casa com a moça, mas tem uma espécie de prêmio, que é morar com a sogra. E contando a história muito rapidamente, o lado satírico é que o morar com a sogra faz ele preferir voltar para o inferno. Por isso que é uma peça satírica, mas toda essa descrição de que mesmo os deuses, mesmo Deus, e mesmo os anjos, mesmo o diabo, ele precisa compreender uma ordem que é a ordem da cidade,
que é a ordem da polis. E ele ganha forma humana, muito bonito, muito galante, com todo um séquito atrás dele. Um local político ele tem que ter uma base. Ele não pode ficar deslocado. Que é a noção que algo constitui a cidade. Daí a noção de constituição também, que aquilo constitui. Em alemão é Verfassung, que é diferente de Grundgesetz, que é lei fundamental, enfim. A Constituição é aquilo que constitui a ordem, constitui na cidade. Então, se você brincar, eu fiz um texto há muitos anos chamado A Constituição constitui a ação da polis, nesse sentido. André, mais contemporâneo? Eu vou bem aí no constitui ação. Boa. Tá? Então, mais ou menos antevi, né, que vinha um grego, que vinha a filosofia política, a teoria constitucional, e eu pensei numa coisa Brasil. Tá? Inclusive, vamos falar sobre isso depois, como é possível, Anderson, estudar o constitucionalismo brasileiro por meio da literatura. É um projeto que eu já tenho desenvolvido há algum tempo, e de como a Constituição, ou a ordem constitucional, ou o direito nesse sentido constitucional, aparece em diversos romances desde antes da independência, né? A gente poderia falar sobre a Carta do Pero Vaz de Caminha, né? Primeiro documento literário e jurídico, político, né? Mas também depois do processo de independência, né? Então, assim, dentro dessas nossas 7 cartas constitucionais, como é que a gente poderia contar isso sob uma perspectiva literária? E peguei justamente o livro que não tem a palavra Constituição, mas que talvez seja o que melhor traduz essa ideia do constituir a ação, ou de constituir alguma coisa, que é o Grande Sertão Veredas. Né? Quando diz aqui o sertão é um mundo, ou o sertão é o país, né? Ou a teoria literária vai trabalhar a ideia de romances de formação, né? Que são aqueles em que tem um protagonista e toda a evolução. Esse seria um romance de fundação, né? De fundação do Brasil, né? Da história do Brasil, ou sob uma perspectiva aqui negativa, um romance de não fundação, né? De como essa fundação nunca acontece, né? da maneira imaginada. Não vou falar sobre a história, isso é desnecessário, acho que talvez esse seja o grande romance brasileiro, do meu ponto de vista, deixando Machado de Assis, né, sobre o qual certamente a gente vai falar na sequência, suspenso aqui, pela questão da linguagem e tudo mais. O que me importa, nesse caso, Lênio, diferente de outros programas que a gente discutiu, a questão da decisão e do julgamento, né, que também aparece aqui é a questão da jagunçagem enquanto uma alegoria de um modelo real de poder no Brasil, né? De como a gente poderia, assim, levando um pouco mais as últimas consequências das leituras do Willy Bode e da Eloisa Starling, de como a gente poderia, em cada jagunço, identificar um certo padrão constitucional. O que eu quero dizer com isso, assim, muito rápido? Você tem Medeiro Vaz, é o primeiro deles, uma coisa assim bem imperial. Depois o segundo ele vem substituído por Joca Ramiro, com toda uma proposta de igualdade, agora vamos julgar tudo aquilo que a República prometeu, mas não deu. Você tem Zé Bebelo como o projeto, o Brasil, a burocracia, o Estado, que não se efetiva. Né? E depois você tem, num quarto momento, o Joca Ramiro, que pega esse projeto inacabado, e a gente também não sabe exatamente no que vai dar. Então, como é possível ler essa formação, essa constituição da nação, né, por meio do Grande Sertão? Mas a gente não sabe mesmo no que vai dar. Exato. O Joca Ramiro é um filósofo, contemporâneo pelo qual ele deixa em aberto. O Brasil é uma obra aberta. E aí aqui, para só fazer o gancho e fechar, tem uma pergunta-chave aqui, né, antes do Reobaldo assumir, né, que é o último deles. Quem é o chefe? Né? Quem é o chefe remete a quem dirige o barco. Né? A gente também pode fazer essa ponte. Muito bem, o Direito e Literatura faz uma pausa para um rápido intervalo e na volta a gente continua discutindo esse tema, Constituição. Próximo bloco vamos falar mais desse assunto. Já voltamos. E o Direito e Literatura está de volta para debater o tema Constituição, que é algo mais importante que isso, remédio contra maiorias, conceito de Constituição. E o André
roborava a questão de Constituição. Veja que foi tudo na mesma linha, de algum modo, da Constituição da Ordem, né, dessa noção de Verfassung. E o Drayton queria complementar, retomar o que o André falava. Chamou minha atenção na fala do André, que o André fala em alguns tipos humanos, né, nos jaguns, alguns jaguns, e fala também em formação e Constituição. E nós temos, parece que, esses dois polos, no que diz respeito à Constituição, o polo da individualidade, das pessoas que constituem a polis, e a própria polis, que é o todo é mais do que a soma das partes. Então, nós temos essa, vamos dizer, dialética entre todo e parte, e Platão, na República, na Politeia, ele se dedica à questão da paideia, isto é, da formação do indivíduo, formação do ser humano. Então, numa coletividade, nós temos que levar em conta fortemente essa noção de formação. A coletividade depende da formação, no sentido bem amplo, dos indivíduos. Por isso que eu falei daquele ideal antropológico antes. E no que diz respeito a nós não sabemos para onde o Brasil vai, né? Eu tenho refletido sobre isso, mas isso não é um privilégio nosso. Não. Se vocês puderem me dizer para onde é que a Inglaterra vai, eu ficaria grato. Eu ficaria grato. Ou a União Europeia. A União Europeia. Então, quer dizer a União Europeia é mais complexo ainda, porque o que ela vai fazer? Esse dia nós tivemos a visita de dois professores alemães, um trabalha em Princeton, outro em Berlim, falando sobre o Brasil, dizendo que o Brasil está à deriva, aquela coisa toda. E eu disse, como é que está o Reino Unido? Você sabe o que vai acontecer? Antes da decisão da semana passada, né? Você sabe para onde é que vai? Tanto é que agora tem um novo, tem um neologismo, né? Brexit, que é sair sem sair, né? E parece que o Brasil é especialista nisso. Nós já temos isso, quando um brasileiro se despede de outro, ele sai sem sair, tem rituais de saída, né? Tem. A gente acompanha a visita até a porta, depois vai até o portão do prédio ou da casa. Então, nós somos mais especialistas em sair sem sair. Eles criaram uma palavra agora, Brexit, né? Então, se nós não sabemos para onde nós vamos, com uma história bem mais recente do que eles, o que dizer sobre eles? Claro. E você dizia na frase, as pessoas que constituem a polis, sempre a palavra constitui, formação, constituição. Anderson, há talvez o debate grande sobre Constituição sempre se fala sobre Kelsen e Carl Schmitt. Então, esse debate muito entre a possibilidade... Quem é o guardião? De que a norma seja tão objetiva a ponto de eu ter um guardião isento e quase enclausurado dentro de um lugar que ele pode fazer uma análise objetiva, que seria a tese do Kelsen, a tese de um tribunal constitucional que faz essa proteção, e por outro lado uma tese um pouco mais subjetiva, a tese do Carl Schmitt, de que o poder é difuso e eu preciso de uma liderança para fazer esse fechamento. O constitucionalismo ele se adapta, ele tem essa característica de se adaptar às realidades políticas. E isso eu acho que é uma qualidade da nossa Constituição de 88. Ela não é disruptiva na história. Ela foi incorporando toda uma tradição que no século XIX, nós tivemos a primeira Constituição republicana, ela foi um tanto quanto fora do quadro, foi a Constituição dos Estados Unidos do Brasil, uma ideia um tanto quanto um federalismo clássico, mas depois ela foi se adaptando. E esse constitucionalismo criado agora, me parece que o grande problema que ele traz é como representar tantos interesses, representar sem o mecanismo tradicional, que é aquele quadro de partidos, aquele sistema de representação clássico, que vem vigendo até agora, e nós não temos nenhuma reforma política nesse sentido. Por isso, há ainda um quadro onde eu tento objetivizar, eu transfiro a poderes judiciais, espaços de decisão. No nosso caso, nós temos o Supremo Tribunal Federal, mas daí se questiona tudo. Se questiona o Supremo, se questiona os partidos, se questiona a política, se questiona tudo. E é um momento de aparente deriva, na realidade, eu acho que é de questionamento para tentar rearranjar esse processo.
Não me aparenta algo tão nihilista assim. Seguindo essa ideia, o Anderson diz que não tem ruptura, né? Como essa Constituição se comporta em relação às anteriores. Lá no mestrado em Guanambi, que o Lênio conhece, onde a gente tem trabalhado bastante essas questões sobre direito e literatura numa perspectiva inclusive mais teórica, eu orientei um trabalho agora da Tatiane sobre palimpsesto constitucional, né? Que vem justamente nessa mesma linha. A ideia do palimpsesto, do pergaminho, né, que você raspa e reaproveita e que sobre a luz você consegue então ver as leituras antecedentes, né, de como a Constituição pode ser vista sobre essa perspectiva, de como você, na ordem brasileira, você tem 7 cartas e como elas são uma reescrita formal, sob uma perspectiva, uma reescrita formal. Então, até que ponto que a Constituição de 1891 incorpora ainda alguma coisa da anterior e assim por diante? Por exemplo, quando dizemos hoje, o parágrafo 2º, artigo 5º, cláusula de abertura do catálogo de direitos fundamentais. Poxa, já estava lá na Constituição de 1891. Mas isso não é uma novidade da Constituição de 88. Isso vem sendo incorporado. Então, como que você pode ler a sucessão dessas 7 cartas? Isso num sentido, chamar horizontal, Dreyton. Depois o seguinte, como que a nossa Constituição é influência direta de constituições externas? Então a gente pode dizer, a Constituição do Império era a Constituição francesa, né? Tanto é que a interpretação das leis era do parlamento. Sim. A Constituição dos Estados Unidos do Brasil era a Constituição americana. A Constituição de 34 era a Constituição de Weimar. Estou falando de influência. E o judiciário entra na mesma. A Constituição de 37 é a polonesa. A 46 é o retorno. A Constituição de 88 é Portugal, Espanha, esse constitucionalismo, né, do segundo pós-guerra, de um ibero-americano. Então, assim, como você também pode ver isso sob uma perspectiva aí que o direito de literatura tem bastante a acrescentar, né, do ponto de vista da teoria literária, com essa ideia do palimpsesto, que é uma ideia do Genet. Interessante. Na introdução da 2ª edição do Lições de Crítica Hermenêutica do Direito, eu faço uma apropriação dessa ideia do palimpsesto como a questão da hermenêutica, de você fazer as raspagens, o desler, para chegar até o fenômeno. Uhum. Então tem toda aquela questão, por que a melhor tradução da República do Platão, nem combinamos isso, é do Schleiermacher, porque não tem poluição semântica. Então veja que tudo isso... E aí o seguinte, Lênio, aqui... Tudo isso está junto, né? Aqui eu falava dos processos formais de reescrita, né? Quando você coloca uma Constituição no lugar da outra, quando você faz uma emenda, ou quando você faz uma lei para regulamentar aquilo que a Constituição determina. Agora você também tem os processos informais de reescrita. Aí coloca um outro problema, que é o problema da mutação, da interpretação constitucional, né? Do decisionismo, e aí vai embora. Nesse sentido, me permito, já que falávamos das 7 cartas brasileiras e o André fazia essa questão do palimpsesto, eu acho que a gente pode assistir um pequeno trecho da discussão que está na literatura, né, Tempo e o Vento. Do Tempo e o Vento, né, do Veríssimo, que são 30 segundos, prestem atenção, sobre a discussão sobre o que é a tal da Constituição. Deem uma olhada. Constituição é um regulamento, é um papel que um país tem dizendo as coisas. Vós, mas você sabe, as leis, um negócio desses, compreende? Bom, seja como for, a Junta Governativa de Porto Alegre disse que não estava disposta a jurar a tal Constituição. Ora, por toda parte, chegavam notícias de que havia barulho. Nas outras capitanias já havia revolta. Mas contra quem, capitão? Contra o governo, homem. Mas por quê? Ora... Lindo, não? O nosso Érico Veríssimo e o Tarcísio Meira, enfim. Muito bem, Anderson. Essa cena é ótima porque ela retrata aquilo que por maior que seja o desconhecimento, por maior que seja a ignorância da pessoa sobre Constituição, ela sabe que é para limitar o poder.
Isso. E isso é característica da Constituição pós-era das revoluções, Revolução Francesa. A Revolução Gloriosa da Inglaterra não teve um papel, teve vários papéis, limitando o poder. Essa eu acho que é a ideia-chave que nós precisamos passar para o público. A gente pode ter um médico, pode ter pessoas de várias áreas, um engenheiro olhando. Antes de tudo, a Constituição ela é limitação e esse é o nosso ponto. Ela não é do governo, não é contra o governo. Ela é algo que nos garante da barbárie, se a gente quiser buscar um conceito antigo, é o que separa a civilidade da barbárie. É a interdição, Drayton. É a possibilidade de convivência, né? Ela aponta para isso. E tu falaste, o Juliano falou antes também, Anderson, sobre a questão do Hüter de Verfassung, né? O guardião. O guardião da... Que cuida da Constituição. E por que cuidar da Constituição, né? Na verdade, é uma espécie de cuidar da nossa coletividade, cuidar da nossa convivência, não deixar que os arbítrios de alguns se imponham sobre os outros. E interessante que na República de Platão trata-se da formação do guardião da cidade. Pois. Né? Então, essa noção de guardião, aquele que guarda a cidade, já aparece bem antes do século XIX e XX. Pois é, o André aqui tem o original. Tem o Érico Veríssimo, está aqui, um dos volumes, né, do Continente. Ali você tem o Capitão Rodrigo, né, que está chegando em Santa Fé e conversa no bolicho, né, tomando um trago, né, conversa traz as novidades. Pô, a gente está ali em primeira metade do século XIX, 1830, isso, ele está fazendo referência ao Uruguai nos anos 20 e a Portugal, né. O que fica muito claro ali, Anderson, é essa ideia, a velha ideia do artigo 16 da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, né? Toda sociedade em que não houver limitação do poder e garantia de direitos não terá Constituição. Isso, e por que está Ele não sabe muito bem definir a Constituição. Ele diz que é um regulamento, é a lei das leis, mas é contra o governo, para que o governo, né, se encontre, não possa mais fazer e desfazer, mandar e desmandar. Né? E ele diz, você sabe. Prestar contas. Né? Você sabe, quer dizer, a lei das leis, então você sabe. Então isso realmente é impressionante, o modo como o Érico coloca nessa passagenzinha do e tempo nosso, e o vento. E o nosso telespectador, Anderson, também pode buscar, não vamos falar disso agora, mas a importância da Revolução do Porto, do que ele falava ali, da então questão da exigência de que o rei voltasse, quiser ali uma revolução liberal que seguia a tese europeia, mas de fazer uma recolônia. Quer dizer, para o Brasil era ruim nesse sentido, por isso que o Brasil acabou pulando fora em 1822, enfim. E num cenário imediatamente após a Constituição de Cádiz, né, que também tem importância nessa onda. A Grécia e uma série de países saiu isso. Esse momento do constitucionalismo das liberdades, por isso o constitucionalismo liberal. E só para encerrar o bloco aqui, é importante pensar numa Constituição como Constituição, mas a Constituição no constitucionalismo, senão a Constituição pode ser um documento qualquer, uma carta produto do arbítrio. Claro. Essa ideia também que fica muito clara ali, um fenômeno. Pois então, foi muito legal essa inserção aí, parabéns para a produção. O Direito e Literatura vai para o intervalo e na volta a gente continua discutindo Constituição. No próximo bloco vamos falar mais sobre aquilo que constitui a ação de uma república, res pública, enfim. Você sabe, né? E como diz o Capitão Rodrigo, você sabe, você também. Não saia daí, já voltamos. Constituição, este é o tema do programa Direito e Literatura de hoje. Estamos de volta para mais um bloco. E eu tenho falado um pouco bastante, enfim, e aqui temos 3 pessoas que são da área do direito. O Drayton, além de tudo, é um grande filósofo, professor de filosofia. A necessidade desse grau de ortodoxia que eu chamo numa república e pressupõe democracia, de segurar um certo grau de autonomia para evitar, que eu chamo dos predadores
quer dizer, se a Constituição controla o poder, mais controle, mais democracia. Menos controle, menos democracia. Então, esse é um ponto interessante de nós discutirmos. A Constituição aqui, que é exatamente o tema, Drayton, a Constituição enquanto cânone, né? Cânone do direito por excelência, né? A gente poderia pensar aqui, pensando na ideia do cânone e lembrando do Harold Bloom, né? O quanto a gente destrata, ou o que a gente vem fazendo com esse cânone, né? De quanto esse cânone vem sendo observado ou não. Ele faz toda uma crítica dos movimentos, dos movimentos contemporâneos ou pós-modernos contra a literatura e o cânone, né? Na teoria literária, né? Que tudo agora tem que ser lido sob a perspectiva, e aí coloca sempre um ismo no final, que se não for assim, a literatura perde o seu valor. Guardado e fazendo corte de como no direito a gente também vem fazendo isso com o cânone Constituição, né? De como a gente... E nós tivemos um programa, André, aqui, que nós tratamos de um texto chamado A Vara, e naquela oportunidade eu falei, a vara é a tradução do grego para o português da palavra cânon. Então, Machado de Assis, né? Exatamente. Belo texto. Então, a Constituição também, o Lênin acaba de falar de controle, né? Nós precisamos... Isso aqui, trazendo para a filosofia, espelha uma concepção de ser humano, para mim, bastante adequada. O ser humano ele precisa de controle. A desmedida, ela é uma ameaça permanente. Então, ninguém pode se impor absolutamente. Nós convivemos e é isso que aparece de alguma forma nesse texto que nós vimos agora do Érico Veríssimo, de modo plástico, vamos dizer assim. Você sabe esse saber implícito é a pré-compreensão. Nós sabemos de alguma forma... O que nos constitui enquanto pessoas, porque somos aqueles que aceitamos... Com toda a limitação de nominar, ele sabe. Ele sabe. E nós, Anderson, nós constituímos a partir da interdição da modernidade entre civilização e barbárie. Você sabe. Você sabe. Você tem um custo. Você sabe. A Constituição, no fundo, você sabe que ela te limita. E se o poder souber disso, teremos mais democracia. É o saber então, atemático, implícito, é a pré-compreensão. E também, você sabe, significa, desde criança a gente sabe, nós precisamos de limites na convivência. Claro. Isso é bem moderno. E isso funda o direito, aquilo que a gente chama de direito moderno. E o constitucionalismo, enquanto fenômeno, ele vai tendo essa sucessão, que tinha sido falado antes, essa sucessão de constituições que vão se escrevendo ao longo do tempo. O que eu chamaria atenção agora, para um moderno como Maquiavel, tudo isso é natural. O diabo tem que se adaptar. Ele chega na Terra, ele inclusive tem que se adaptar com a cor da manga da camisa. Porque ele não é qualquer cor que ele pode usar para entrar ali. Regras. Agora nós temos uma situação diferente. A dita pós-modernidade, para aqueles que entendem que já é uma era em curso, ela questiona todas as referências. E aí, naturalmente, eu posso querer questionar a Constituição, questionar a própria ordem, porque é o eu na sua máxima potencialidade. Mas tem uma coisa que, por mais que a pessoa acredite no eu na sua máxima potencialidade, o eu se agrupa. O eu se agrupa em família, em pequenos grupos de interesse, famílias que se agrupam, e aí eu tenho uma reprodução de uma organização muito primária que é fundacional da civilização. Ou seja, eu tenho um retorno para o inverso. Eu tenho a negação de todo o processo civilizatório para começar um novo processo. Eu acho que a pós-modernidade ela tem esse risco de questionar tudo. Sim, transformar a própria Constituição numa narrativa ou simplesmente... A ser superada. A ser superada. Sem dúvida. Concordo plenamente contigo dos perigos da pós-modernidade. Eu tenho me ocupado com esse tema aí. O direito, especialmente o direito constitucional, não deveria namorar com a pós-modernidade. Nem um pouquinho, nem flertar. Não. Nada de segurar na mãozinha. Não tem... certos autores pós-modernos inviabilizam a noção de Constituição, como temos no Brasil e como temos na Alemanha. Eles são antitéticos.
são antitéticos. A liquidez é o oposto da Constituição. Não, O Lênin disse nem andar de mãozinha e Nem andar de nem mãozinha, flertar. é. Nós temos um programa pautado, Drayton, não sei se Drayton está escalado, que é sobre pós-verdade. Sim. Eu acho que está isso. escalado e é fundamental a presença do Drayton. Eu posso me expandir aqui, dar um Claro. exemplo? Sim. Eu vou dar um exemplo. Se não for sobre futebol, sim. Não, futebol não, porque aí é aquele que sabe, não é a questão da maioria aqui. Bom, a questão da... Eu vou falar do paradoxo pós-moderno que diz respeito à Constituição. A Constituição brasileira fala na dignidade da pessoa humana. A lei fundamental alemã fala dignidade do ser humano. E depois fala pessoa. Eu digo assim, existe um paradoxo moderno e um paradoxo pós-moderno. O paradoxo moderno é não saber que a noção de pessoa vem do contexto teológico. E o paradoxo pós-moderno é achar que nós podemos dissolver liquidez aí da noção de pessoa e fazer com que o direito opere. O direito não opera sem uma noção de pessoa. Claro. Portanto, é que aparece, isso é literal, nos dois textos que eu mencionei. Então, o direito não pode namorar, flertar com uma concepção pós-moderna, ou pelo menos esse tipo de concepção pós-moderna que anula, que faz com que haja o desaparecimento do sujeito. Claro, que mata o sujeito. Mas eu vou parar de falar com isso, eu vou falar hora sobre isso. Por falar em operação e concreção do direito, ou seja, aquilo que você pode dizer que existe, né? Portanto, não é mera narrativa, nós temos um pequeno trecho, 30 segundos, do filme Amistad, que trata da questão da liberdade, que tem como um dos protagonistas o advogado que era o ex-presidente, naquela época, do ex-presidente Adams, né? E que depois vem a ser avô de um outro presidente, que também é Adams, que depois se elege muitas gerações depois. Vamos dar uma olhadinha no Amistad, esse belo filme? Now listen, Singe. Listen, we're about to bring your case before the highest court in our land. We're about to do battle with a lion that is threatening to rip our country in two. Huh? And all we have on our side is a rock. Bom, também uma bela cena, belo filme, né? Essa discussão, os pais fundadores da Constituição e a discussão sobre o que é o escravo e essa é uma questão que os Estados Unidos se envergonham até hoje do caso Dred Scott e da questão do valor da pessoa humana. Ser sujeito de direitos ser ou não sujeito ser de sujeito. direitos ou não ser sujeito de Ser direitos. Uhum. E como que a Constituição constitui isso. No caso dos Estados Unidos, desculpa, eu acho que o filme ele precisa ser interpretado segundo o que é a própria Constituição. A Constituição é muito lacônica. Sim. Ela fala da organização, da união, estabelece alguns princípios gerais. Logo em seguida ela foi emendada 14 vezes e depois sofreu mais 3 emendas. E o processo de emenda é bastante rígido. Ela tem 27 artigos e 27 emendas. 7 artigos e 27 E 27 emendas. É um texto muito enxuto. E a dinâmica da vida social e política que cria o texto na realidade. Isso é algo bastante interessante. É um pouco diferente, é bastante diferente da nossa realidade. Um sistema de common law, né? É um sistema de common law. E todo o debate ele é judicializado naquelas grandes questões. E a própria Suprema Corte filtra essas questões. Aqui no nosso caso, o sistema é judicializado, mas se acaba chegando. O Supremo nós conseguimos, de alguma forma, ainda que seja um não vou conhecer teu recurso, afirma o outro lado, mas pelo menos a gente consegue chegar no recurso. O debate nos Estados Unidos, ele afirma grandes eras, que são as eras que coincidem com as chefias da Suprema Corte. Eras onde determinadas orientações ideológicas estão apostas. Por isso que a nossa realidade, às vezes, é muito mais tensionada no nível social do que propriamente no nível do Supremo. A gente percebe isso em várias temáticas. E nesse processo também a gente vê com a evolução das constituições que
nós, salvo o melhor juízo, saudamos, né? O fato de existir a Constituição, de vir uma evolução nas Constituições, esse elemento da tutela da pessoa, pensando em Kant agora, o ser humano que não tem preço, mas tem dignidade. Então, a Constituição também como expressão de um progresso da tutela do ser humano ao longo da história da humanidade. E agora a gente tem esse questionamento que se falava antes ali sobre o que é esse ser humano que pode não querer a condição humana, esse ser humano pós-moderno que pode se atribuir qualquer fim. É uma situação singular. Sim, e como eu disse, quem viabilizaria o próprio direito, se nós abrirmos mãos dessa noção. O primeiro livro do Código de Direito Civil brasileiro tem como título Das Pessoas. Tá? Se nós abrirmos mão da noção de pessoa, de ser humano, vai ser do pós-humano, do transhumano ou tão somente das. Porque a gente nem sabe o que vem depois. Então, uma atitude intelectual na universidade, refletir sobre isso, beleza. Sai dali, a gente precisa viver. André? Não, ainda sobre o Amistad, né? A gente fez um programa específico sobre esse filme e livro, porque aqui tem uma especificidade. Isso é um filme do Spielberg, de 96, tem uns 20 anos, já mais de 20 anos. E tem livro também, 90 e poucos. E eles escreveram o livro depois do filme. E diz que o resultado foi horrível, que os caras fizeram a descrição das cenas e que isso aí, então, é uma literatura de... Eu me lembro disso, inverteram, né? Porque você faz o filme de um livro, agora um livro de um filme. Nesse caso, é meio fizeram um livro bizarro. de filme e parece que eu não li, mas parece que se trouxe nesse programa, isso já faz aí muitos anos, tinha essa especificidade. O que acontece ali? A gente está discutindo a primeira Constituição, né? A Constituição moderna por excelência, a primeira Constituição, a Constituição americana de 1787. Né? E a pergunta, o que ele está resgatando com os escravos, são objeto, literalmente o objeto do litígio, né? Que naquela tribo eles buscariam forças nos ancestrais, e é isso que ele está levando, John Adams, para a corte. Né? Então, com essa ideia dos pais fundadores, ver os presidentes, ver a questão da Revolução da Independência Americana, né? E a velha discussão do We the People, né? Nós que constituímos isso. Então, aquela ali é a abertura dele, se eu não me engano, nessa cena, do desfecho do julgamento esse que vai ter no caso Amistad. E é um tema recorrente no Spielberg, porque se a gente olhar a Cor Púrpura, né? Lá com a Whoopi Goldberg, que é o personagem principal, sim. Aparece de novo essa questão da tutela da pessoa. Eu me lembro que é um tema que escrevi muito já sobre isso também, que é o caso Hardwick versus Bowers, que é o caso que está no filme Dossiê Pelicano, que nós também discutimos aqui. Aliás, o que a gente não discutiu ainda aqui no Direito de Literatura. Né? Isso é um livro, Dossiê Pelicano, do Grisham, né? Do Grisham. E aí sai o filme, e no filme tem uma discussão sobre case law, e aí vem o caso Bowers versus Hardwick, por 5-4, a corte considerou que não é inconstitucional que eles um Estado considere a sodomia, sodomia como crime. E 5-4 disse que não era inconstitucional, e anos depois, isso o filme já não mostra, a Julia Roberts, aí nós criamos o fator Julia Roberts diz a Suprema Corte está errada, eis o fator Julia Roberts, e aí o segundo... anos depois, ele dá o contrário. Se houvesse princípio da colegialidade, como se fala aqui no Brasil, não haveria mudança, né? E o 5-4 continuaria 5-4, porque o novo que entrou simplesmente votou como achava que devia votar. E, portanto, inverteu. E aí a Constituição foi interpretada de outro modo. Enfim, então, nesse sentido, o Amistad, o Dred Scott, o Bowers versus Hardwick, o Board of Education, todos esses casos mostram o valor da Constituição, e a mesma Constituição americana que dizia que a escravidão era legal, é a Constituição que depois, texto e norma, texto, norma, produto e interpretação do texto, mutação, o que é texto, o que é norma e quais são os limites da norma e qual é a sobrevivência do texto no tempo este que nos chama para o último intervalo e vamos continuar no próximo para a discussão sobre Constituição
Temos mais um pequeno filminho depois para passar. Fique aí, já voltamos. Direito e Literatura está de volta para o bloco final do programa que discute Constituição. Em 1901, o personagem fictício de Mr. Dooley deu origem a um conhecido ditado popular norte-americano: a Suprema Corte segue os resultados eleitorais. Qual deve ser o território da política na guarda da Constituição pela Suprema Corte? É a Constituição que assegura a política ou é a política que segura o direito? Qual é o papel da Constituição? Por uma questão genética, a política vem antes do direito, mas dentro de um sistema eleitoral com governo e não falando em gênese de um Estado, o direito é que sustenta. Está submetido a direito, a ordem jurídica. E esse é um tensionamento sempre muito forte. No caso dos Estados Unidos, às vezes esse tensionamento ele fica... Era Roosevelt, por exemplo, nos anos 30, foi um momento muito forte. O Roosevelt ameaça fechar a corte, sim, esse episódio de agosto de 37. É uma tentação que inevitavelmente o líder tem, porque ele indica o presidente, ele indica o presidente da corte, ele indica os juízes. E ele queria trocar, inclusive, o presidente. Não conseguia fazer isso, ninguém se aposentava. E até hoje se tem uma juíza com bastante idade, não tem uma data para prescrever o mandato, não existe mandato, não existe uma aposentadoria compulsória, logo eu posso ficar muito tempo na casa. E esse é um tensionamento, eu vejo bastante sadio dentro de uma república, dentro de uma ordem constitucional. Daí a minha pergunta é assim também, né? O vitalício é vitalício. Fica até... Daí a minha pergunta para o Drayton, ou para o André também, é clamor das ruas ou ronco da Constituição? O clamor das ruas deve ser levado a sério, mas ele tem que passar por um crivo de racionalidade. Não posso... o clamor das ruas significa também, muitas vezes, decidir sob forte emoção, vamos dizer assim. Então... A Constituição é exatamente o remédio contra o clamor das ruas. O caráter contra a majoritária. Eu vou dizer assim, falando de novo, puxando para o meu assado, filosoficamente. Entre aquilo que é e aquilo que deve ser. Né? Quando a lei fundamental alemã diz assim, no artigo 1º, a dignidade do ser humano é inviolável. Não é o que é. Porque partout, como diz o Rousseau, né, no contrato social, nós vemos o ser humano que é livre acorrentado. Nos respeito à dignidade também. Ela é inviolável, mas todo momento ela é violada. Mas eu preciso desse ideal normativo, regulativo, vamos dizer assim, do deve ser. Então, não é pelo clamor das ruas que a gente vai se orientar. O Hermann Heller tem uma parte no texto que, para enfrentar o dualismo metodológico, que vem lá de Jelinek e Laban, mostra que entre a realidade social e a realidade normativa, você tem que ficar com a realidade normativa, porque a Constituição tem o caráter normativo. Ela é o dever ser, só para fechar com isso que você disse, que é a noção de Constituição normativa, que começa muito antes do segundo pós-guerra, já começa em Heller. Claro, e o próprio Ferraioli aqui tem um livro que é a última tradução, acho que pelo menos é o último livro traduzido em português, chama Democracia através dos Direitos, né? Como o direito dando sustentação para todo o exercício democrático nas suas múltiplas dimensões, não só no exercício de direitos civis e políticos, mas também na questão social, né? Uma democracia substancial social. E eu quero mostrar para vocês também, me permito, a 30 segundos de um filme muito recente, que eu adoro e eu acho que o André já viu também, que gosta muito também, da onde eu tirei o fator Stoic-Mogic. Eu fico pegando os filmes e livros e tiro um fator Julia Roberts, agora o fator Stoic-Mogic, que é exatamente o papel estoico de um advogado que defende contra tudo e contra todos, o seu filho é contra ele, a mulher quer expulsá-lo de casa, e ele mantém a sua defesa porque ele é um advogado. Esta cena nos mostra um pouco o que é a Constituição. So,
Ascendência Leonor. Sim, e daí? Meu sobrenome é Donovan, irlandês, dos dois lados, de pai e mãe. Sou irlandês. Você é alemão. Mas o que nos torna americanos? Só uma coisa. Uma. O livro de regras. O chamamos de Constituição. E concordamos com as regras. E é isso que nos torna americanos. Não me diga que não existe um livro de regras e não haja assim comigo, seu filho da mãe. Bueno, eis O livrinho. o livrinho. Esse livrinho nós vimos aqui questionando e esse clamor das ruas, eu penso na seguinte medida o que acontece agora no século XXI. As pautas que geravam movimentos sociais, manifestações, eram pautas com interesses intersubjetivos, com interesses generalizáveis. Nós percebemos hoje interesses que são absolutamente subjetivos e que não são generalizáveis. Por exemplo, eu não quero nunca ter aumento da gasolina, não quero nunca ter aumento do diesel, não quero nunca aumento de combustível. São interesses que eu não tenho como generalizar. Eu quero o maior número possível de armas na minha casa, eu não quero nunca ser multado no trânsito. Eu não quero Mas quero andar rápido. E quero andar rápido e não ser multado. Claro, exatamente. É a incapacidade de generalizar. Não quero que minha carteira seja apreendida. Não quero que minha carteira seja apreendida. Por esse Estado autoritário que, ao mesmo tempo, tem que deixar que... Poxa. Isso é muito complicado. Porque Decida-se. Se a gente botar a votação com um eventual plebiscito, as pessoas muito provavelmente, eu não sei, mas eu chutaria que aprovam ganharia. tudo isso e a pena de morte. Aprovaria tudo isso. A pena de morte... Claro. Independente do livrinho. Por isso que o Donovan, o nosso grande, preclaro filósofo contemporâneo Donovan, o advogado A Ponte dos Espiões, leva a sério, passa um esculacho no agente do FBI e diz até um palavrão no filme aí, porque isso aí está dublado, que diz assim, aqui nós temos aquilo que nos une, o livrinho. Eu acho isso fenomenal no sentido simbólico. Que o livrinho constituiu essa nação, né? Os Estados Unidos por isso a noção do we the people, você pode criticar e não gostar dos Estados Unidos, mas você tem que reconhecer, e o Anderson nos lecionava. E o livrinho é o dever ser. É evidente. E aquilo que o Hoffman, nosso alemão, propõe... Ah, sim, do filme Hoffman. É o ser, né? Isto é o clamor das circunstâncias. Isso. Claro. Por outros interesses. O dualismo está presente ali, nesta pequena cena de 30 segundos. Perfeito, perfeito. O que a realidade está clamando, me chamando aí, ele fala de interesses nacionais, né? Sim, o Hoffman, né? E ele diz, não, calma aí. Calma aí. Não pode botar acima disso do livrinho que nos constituiu. Do que importa as garantias do acusado se nós, nação, precisamos da informação? Ponto. Pode até torturar, então, nesse sentido. Claro. Mas aí, assim, aí o livrinho é fundante. O livrinho é o que funda tudo isso. Aí volta agora para o Grande Sertão, Drayton. Aqui, o Grande Sertão trata da fundação... o romance é tão grandioso que trata da fundação ou não fundação do Brasil. Não é a Constituição aqui. Aqui é a maneira como Guimarães Rosa conta a fundação, não fundação do Brasil. A jagunçagem, os donos do poder, a emancipação que nunca acontece, os projetos inacabados, as promessas, né? O sertão é o mundo e o sertão aqui é uma alegoria do desenvolvimento do Brasil. Só para não deixar de registrar, Lênin, eu tenho aqui uma lista, falei antes desse trabalho do palimpsesto, e eu tenho um mestrando que é o Guilherme Alcântara, está terminando agora, ele é lá de São Paulo, mas está na Bahia, você conhece ele, está terminando uma lindíssima dissertação sobre isso, constitucionalismo e literatura brasileira. Então ele trabalha desde do Juiz de Paz na Roça, do Martins Pena e do Érico Veríssimo, passando pelo Isaú Jacó, São Bernardo, Os Ásperos Tempos, do Jorge Amado, Agosto, do Rubem Fonseca, né? Depois toda a literatura sobre a ditadura e o Grande Sertão para mostrar, né, o constitucionalismo brasileiro com a lente da literatura. Aliás, eu quero sempre aproveitar aqui, além de falar do nosso programa de pós-graduação em Direito da Unicinos, no sentido da teoria do direito, da filosofia do direito, enfim, que fazemos aqui, temos aqui o Anderson, e eu quero também, despiciando, não preciso falar do programa
do Drayton, né, da filosofia, ele que já foi decano lá. Quero sempre lembrar das pesquisas de Direito e Literatura que se fazem em Guanambi. Falando em Grande Sertão Veredas, Guanambi é no sertão da Bahia, 800 quilômetros de Salvador, 800 quilômetros de Brasília, em que o André é coordenador, que as pessoas vão de longe para estudar lá em Guanambi, nesse projeto que é o único mestrado no interior, no sertão, lá afincado numa cidade pequena, da aposta que o GEL e todo o pessoal fez lá, cumprimentos a ele. Enfim, eu quero agradecer profundamente, porque esse tema me toca muito e eu sempre digo que eu tenho dito que cumprir a Constituição hoje é um gesto revolucionário. Quer dizer, ser conservador é ser revolucionário, o Constituinte da Constituição é um texto conservador contra majoritário. Obrigadíssimo, querido Drayton. Obrigado, Alice. Obrigado, Anderson. Obrigado, André. Leve os nossos cumprimentos sempre na forma da Constituição. A bela Guanambi. E o Direito e Literatura fica por aqui. Assista a outros programas no facebook.com/Direito e Literatura, no canal YouTube, TV Justiça, Rádio TV Unicinos. Não esqueça de participar, de fazer sugestões. Eu espero você no nosso próximo encontro. Até mais.